Fala, meus amigos do NFL, etc. Que doideira é essa? Que maluquice? O que está acontecendo? NFL, etc. Número 144. 144, gente. 1º de agosto, eu sou o Magal e finalmente entramos no mês de agosto, o mês do desgosto. Se você não sabe, ele é tradicionalmente conhecido assim exatamente porque é o mês que tem os jogos patéticos da Preseason. Essa é a causa. Vamos deixar o History Channel para mais tarde, porque, como vocês estão vendo, né, aparentemente houve uma mudança na gestão desse podcast. Foi um golpe? Foram pedaladas fiscais do Ticas? Nós manipulamos a urna eletrônica? Não, amigos. Como vocês podem ver aí, quem está no YouTube assistindo a gravação, não, o nosso líder incontestável fez um procedimento estético, né? Quer dizer, um procedimento cirúrgico, e está com a sua visão prejudicada. Como ele sempre defendeu o Joe Flacco como elite, a gente pode ver que esse problema de visão era antigo já, né? Já vinha atrapalhando ele no dia a dia. Mas conta pra gente aí, Ticas, como você tá? Como é que estão seus belos olhos? E agora que eles estão curados, será que se você rever o vídeo do Lamar, você vai admitir que ele foi pro banheiro ou você vai continuar com essa história de ganho? Fala, meus amigos do NFL, etc. É assim que faz, Magal? Quando chama é fala, perfeito, meus amigos. Perfeito. Ó, vou dizer o seguinte, se antes a minha visão já era totalmente diferenciada aqui nesse podcast, agora então não vai ter pra ninguém. Só vai dar Ticas campeão de todos os TD ou fumbles, ou de todos os TDs ou fumbles. Só vai dar análises cirúrgicas e ainda mais precisas daquela visão de longo alcance, tá? Que só o NFL, etc. pode prover pra você. Eu só espero, sinceramente, que não aconteça igual aconteceu com o Jameis Winston, que por sinal meu link aqui na live faz a justa homenagem hoje, porque não sei se vocês se lembram. O Jameis Winston numa intertemporada aí operou, fez a mesma cirurgia que eu pra miopia, foi lá, fez a cirurgia laser, operou. Depois disso, realmente o número de interceptações dele diminuiu muito, porque ele deixou de ser titular. Então espero que não aconteça isso aqui comigo, tá? Que mais cedo ou mais tarde eu volte aí à tona, mas por enquanto tô gostando, viu? A apresentação aí tá show de bola. Boto fé que o Magal vai liderar a gente com a mesma qualidade que o Lamar vai ter esse ano sem câimbras, porque não era caganeira, era câimbra, e a mesma qualidade que o Joe Flacco sempre apresentou nos tempos de Ravens, Joe Flacco elite, e isso é comprovado. Já vimos que provavelmente o problema não é no olho, né? Talvez seja aí no cérebro, uma questão mais com o neuro. E temos também aqui hoje o nosso decano, nosso ancião, nossa autarquia, nosso board advisor, Wallace Matos. Já conseguiu limpar todo o barro depois de cobrir o Beach Park Off-Road? Ou quando você fecha os olhos você ainda escuta o run-dum-dum-dum-dum dos motores, Wallace? Fala, Magal, fala galera ligada na NFL, etc. Fala, Ticas, espero que esteja tudo bem com os olhos e que não tenha mexido no olho de Tandera, e que a galera te aceite com esse novo olhar sobre a NFL. Quanto ao barro do Beach Park Off-Road, a poeira começa a sair daqui a 2 semanas, mas daqui a pouquinho tem Independência também, o Enduro da Independência. Então, para me livrar desse barro na alma, dessa poeira por todos os orifícios do corpo, só depois de setembro. É tipo areia de praia mesmo, né? Eu, se bobear, ainda hoje quando eu tomo banho, ainda vem uma areia de praia lá de Cabo Frio 2008. E não tem jeito. Entra em lugares inimagináveis. Muito bem, meus amigos. Então, comandando essa jossa aqui hoje, estarei eu. Vamos com aquela nossa pauta padrão, né? Aquela nossa pauta básica, que vai vir com headlines, com treta na TL e o gloriosíssimo TD ou fumble. Muito bem, pessoal, então vamos lá com nossos headlines. Vamos começar com a novela do Bills. Manda beijo primeiro, Eu tenho que lembrar do meu público maravilhoso aqui, né? Deixa eu abrir aqui os comentários para ver quem que já está online aqui nessa transmissão maravilhosa. Estamos aqui com Washington Ferreira, Érica Hayashibara, o escolástico Flávio e Fernando Palácio. Fernando Palácio Melo estava sumido. Acho que depois que ele ganhou o Fantasy, ele ficou meio VIP, né? Não estava se misturando muito. Agora ele deu o ar da graça. A primeira participação do Washington Ferreira foi só uma risada. Porque ele abriu a tela, viu o Ticas, e aí só... Ele deve estar rolando no chão no momento desse. Também temos aqui hoje o Bento Alves e o Anderson, que andava também chegando atrasado e agora chegou na hora. Parabéns, Anderson, é isso aí. Gabriel Chaves mandando boa noite.
O Fernando Palácio já perguntando, pode falar que o Lamar é running back? Pode, claro que pode. Aqui pode tudo. Você fica à vontade. Ainda mais hoje que eu estou no comando, não é o Ticas. Aí hoje é o zaralho instaurado. Então vamos lá, meus amigos. Vamos falar agora dos headlines. Começar a falar dos Bills e o Nyheim Hines, né, não conseguem chegar a um acordo. Né? Por quê? O Nyheim Hines, como vocês se lembram bem, sofreu aquele acidente pitoresco com um jet ski, né, foi atropelado por um jet ski, o que torna o seu contrato anulável. Esse é o problema. Os Bills querem reter o bônus de assinatura de $1 milhão do Hines e ele está argumentando que ele tem que ser pago integralmente. Né? A disputa ainda está em andamento, mas isso pode ter impacto no futuro do Hines nos Bills. Aí, óbvio, né, vem o agente do Hines, né, para botar um pouco mais de lenha nessa fogueira e soltou o seguinte tweet. Agora, como é que a gente vai chamar tweet? Vamos chamar de X? Uma xada? Soltou o X. Soltou o X. Soltou o X. O X do seu coração. Marquei um X no seu coração? Pode ser. Então, já vou começar a implementar. Vou soltar a moda aqui. Tá? O agente do Hines soltou o X dizendo: a diversidade revela caráter. Todos têm a opção de tratar os outros com respeito e dignidade. É revelador quando um funcionário se machuca, ver como uma empresa cuida dos seus funcionários. Continuarei a acreditar que as pessoas farão a coisa certa quando coisas ruins acontecerem. E aí, Wallace, se você fosse GM dos Bills, você faria o quê? Você assina o rapaz do jet ski, não assina? O que você faz? Bom, eu posso ter que fazer um disclaimer primeiro, porque eu tenho uma visão enviesada sobre o assunto. Você já cansou de explicar pra gente o que são os vieses da mente humana. Então, eu fecharia o Bills e dava toda a grana pro Nyheim Hines e falava para ele procurar outro time. Mas, como a gente não pode fazer isso, né, sendo um pouco mais comedido na história, eu acho que tem que pagar o rapaz. O contrato não estava sem valor, né, não estava fora do vigor. Ele, Nyheim Hines, não teve, a princípio, a culpa pelo acidente. Ele foi atropelado, embora jet skis, e a gente falou isso aqui no episódio passado, não nos lembrem muito coisas boas, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. E como eu expliquei, até jogadores do Tupi têm essa cláusula de que não podem andar de moto, não podem fazer esportes arriscados, né? Que o diga Michael Schumacher, que foi esquiar na montanha, né? Por aí. Aposto que no contrato dele podia tudo, porque o Schumacher podia tudo. Mas eu acho que o Bills tem que pagar. Não seria justo não pagar, né? Até porque botar o Nyheim Hines no INSS lá não tem, né? Essa aí vai além da justiça em si, porque provavelmente alguma cláusula lá dos Bills o protege de, por ser uma lesão fora do ambiente de trabalho, não foi treinando, não foi se preparando, não foi nas facilities, como gosta de dizer o Wallace, não foi no centro de treinamento do time, foi andando jet ski. Os Bills têm o direito de não pagar. O problema não pagar vai custar muito mais para a imagem dos Bills, como destino de free agents, como essa imagem de organização aí, né, como franquia mesmo, como empresa, para atrair talentos, seja free agents, porque draft eles não têm opção, né, só pode ser da free agents. Esse $1 milhão pode sair mais caro. Então, mesmo com a razão, paga de bonzinho, faz aquela coisa assim que a gente sempre fala, quem faz mais do que obrigação não devia ficar se vangloriando. Mas se vangloria, fala, olha como que a gente é legal, pagamos $1 milhão de bônus, mesmo ele andando de jet ski sabendo que não podia. Segue o jogo, que eu acho que vai ser melhor pro dano de imagem dos Bills aí pro futuro. Também acho, Ticas. Eu, como sou um esquerdista safado, eu sempre fico do lado do trabalhador. E vamos combinar, o cara, ele se colocou numa situação de perigo, ele se colocou mais ou menos, assim. Eu até concordo, o Rodrigo Feliz está comentando aqui que ele também acha que tem que pagar, mas andar de jet ski é muito vacilo. Eu também acho. Não deveria andar de jet ski. Mas se o acidente fosse com ele andando de jet ski, eu me colocaria, eu seria pelego e ficaria do lado do patrão aqui. Mas nesse caso, o cara tava paradinho lá, né? Ele tava quieto. Mas, ô Magal, aí a gente tem que lembrar do assunto que rolou no nosso grupo NFL de Seta Diretoria. Ele tava paradinho em cima do jet ski, não era só pra bater uma foto e voltar pro deck, não. Ele tava ou voltando ou já tinha dado o rolê. Então, se não fosse pra sair por aí de jet ski, ele não estaria sentadinho ali pra ser atropelado também. Esse paninho não dá pra passar, não. Independente da gente dar razão
para ele receber os bônus aí, 1 milhãozinho que ele tem direito. Mas não é aquele jet ski, né? Aquele das antigas que você ficava em pé, fazia as manobras lá, da propaganda daquele negócio que faz mal. Colinos. Né? Colinos. A propaganda que tinha jet ski era o Colinos. Isso, e tem um negócio que faz mal também, que tinha propaganda disso aí, que fazia lá, o cara fazia pirueta, entrava na onda e tal. Não é esse jet ski, né? Porque esse jet ski, acho que nem fabrica mais. Mas, realmente, é um risco desnecessário. Dá boa noite aqui pro Flavinho. Nossa, o Lelinho também, turismo que está indo pro hospício, segundo ele, mas não é o que você está pensando. Que talvez ele merecesse, mas a gente ainda não tem um diagnóstico, ele ainda não passou pelo consultório do Dr. Magal. Pro filhão, Arthur, beijo para você também que está aqui na live com a gente. E o Anderson Tomás falou que o Bills, mostrando que a empresa pode ser boa, mas na hora que o funcionário sofre um acidente, ele vai ficar do lado da mesquinharia. É isso mesmo, patrão é tudo. Com certeza, isso aí não tem muito jeito não. E falando ainda de running backs, nós também temos aquela novela sem fim do Indianapolis Colts e do Jonathan Taylor, né? Que essa semana, agora eu vou usar uma frase também de jornalistas, ganhou toques de, adoro essa frase, ganhou toques de seriedade e parece que realmente essa relação foi de Americanas.com, foi pro saco. Né? Por quê? O Taylor teria solicitado a troca dele logo depois de se reunir com o Jim Irsay, no último sábado agora, dia 29. Só que essa crise ela vem de antes. Quando o Irsay e o agente do Jonathan Taylor, eles trocaram uma série de X's, né, de X, trocaram vários X's esquisitos sobre o estado da sua relação e o mercado de running backs, aquelas alfinetadinhas. E aí o Jim Irsay, né, que já é um cara assim, peculiar dentro da liga, ele fez uma das declarações mais bizarras da última semana, afirmando o seguinte: se eu morrer hoje à noite e o Jonathan Taylor estiver fora da liga, ninguém sentirá nossa falta. Essa declaração dele foi um tanto esquisita, mas parece que ela é sintomática sobre o nível de tensão que existe entre ele e o Taylor. Né? É possível que a troca do running back ela acabe gerando um problema maior do que o Colts estava imaginando. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ela seja inevitável, a menos que eles consigam encontrar uma maneira de resolver essas diferenças. Né? O que não seria novidade, porque vamos lembrar que o Jerry Jones também mandou a famosa frase do Zeke Who, e depois ele foi lá e pagou o Zeke. Né? Não devia ter pago, né? Mas tudo bem, isso é uma outra história. É possível que essa troca seja inevitável sim, que tanto o Taylor quanto o Colts não tem outra saída, mas é importante a gente destacar, o Taylor é um dos melhores running backs da NFL, ele tem só 24 anos, e ele já tem 2 temporadas com mais de 1.000 jardas terrestres. Ele é bom bloqueador, ele é um jogador versátil, então ele faz também aquelas recepçõezinhas de passe curto ali, aquelas screens. E os Colts estão numa situação difícil, porque eles precisam de um running back, não querem pagar muito por um cara que está com a relação meio esquisita com a franquia, e se o Taylor for trocado, os Colts vão ter que encontrar um substituto num mercado que, vamos combinar, está indo de mal a pior. Né? Ticas, o que você acha que vai ser dessa novela aí? O Jonathan Taylor precisa ter a noção de que, independente de ter azedado o papo lá, o Jim Irsay é aquele cara. A gente acha ele muito autêntico, é muito legal as declarações, mas às vezes também dá bom dia a cavalo. Ele não tinha nada que se manifestar, já tinha esfriado a novela aí. Depois que o Saquon Barkley assinou, a gente comentou na semana passada, tava tudo caminhando aí para uma normalidade, os running backs unidos, pensando numa solução aí de médio prazo, numa união. Aí vem o Irsay, quarta-feira, começa a twittar sobre a situação dos running backs, que eles estão superestimando, acusando agentes, né, botando a culpa nos agentes, não, os agentes dos running backs estão causando esse tumulto, essa situação. Aí entra a gente, entra o próprio Jonathan Taylor, deu nesse pedido de troca, mas olha só, para trocar pelo Jonathan Taylor tem que ser um time que reme contra essa maré de todos os outros times de não querer pagar o running back. Por quê? Ele tá indo pro 4º ano. Então a renovação já tá por aí também. Se os Colts não estão querendo pagar, você acha que outro time vai querer pagar? Ah, beleza, ele tem 2 temporadas com mais de 1.000 jardas, ele é bom recebedor, mas ele tá vindo de lesão. O Saquon Barkley veio de lesão, mostrou que consegue voltar a jogar em alto nível
e conseguiu assinar por aqueles 900 mil de bônus ali a mais, 11 milhõezinhos. Você acha que o Jonathan Taylor, que nem se provou ainda da volta da lesão, tem, assim, um candidato garantido à troca e que vai renovar e vai pagar o salário que ele quer? Não tem. Então, ele pode forçar essa barra por quê? Porque por conta do que o Ursay fez, aprontou aí no X, no Twitter, ele virar e falar assim, ó, pode ser para ganhar a mesma coisa ou ganhar menos, eu não quero mais jogar aqui. Eu quero jogar numa organização que eu sou mais respeitado. Beleza, esse cenário eu acho factível. Agora, achar que ele vai ser trocado na segunda semana do training camp, já para essa temporada, para renovar na próxima off-season, voltando de lesão, e alguém pagar o que ele quer, impossível. É simplesmente impossível. Tá faltando um pouquinho de visão de cenário também. Um pouco de respirar, aí seja a pilha de agentes, seja os próprios running backs, entenderem melhor qual que é a situação e o que eles podem cobrar. Então, se for trocado, é mais porque azedou a relação do que pensando no business mesmo, no negócio, no salário e tal. Mas o coach pode ficar apertado, né, Ticas? Porque claramente o Taylor virou o grande jogador do Colts, pós-aposentadoria dos grandes jogadores do passado, né? A aposentadoria precoce, né, do meninão lá, o quarterback, que agora me fugiu o nome, né? Olha que lindo, Andrew Luck. Andrew Luck. Então, ele virou meio que a cara da franquia, né? E também, para completar como é que fala? O sequestro do Colts, o Zach Moss, que era o titular, né? Acabou sofrendo uma fratura no braço e vai ter que perder de 4 a 6 semanas e já é o iniciozinho da temporada aí. Então, o Colts também não está numa situação tranquila de running back, mas vamos lembrar que running back é aquela posição que você tem pouca diferença entre o cara que te dá 2, 3 jardas para o cara que te dá 4, 5 jardas. Se você não der 12 jardas e não for um cara excepcional como o McCaffrey, como o Derrick Henry, você provavelmente não vai renovar. Nem o Derrick Henry está conseguindo renovar o contrato dele por aquela cifra astronômica. Imagina alguém que não dá isso. O Taylor tem os números, eu concordo que assim, pensando friamente nos números até, o Taylor tem esses números, mas como você disse... Mas aí, o Wallace, até trazendo o que você mesmo apontou, ele tem os números, tudo bem, no primeiro ano, que era o Philip Rivers titular lá, o ataque era até mais funcionalzinho, pegou playoff e tal. No segundo ano, ele estourou de fazer jarda, porque o ataque não tinha muita opção, porque o Carson Wentz não jogou nada. Ninguém. No terceiro ano que veio o Matt Ryan, ele machucou, então não deu pra ver o que ele ia render ou não. Tem os números, mas eu acho que tem que... a análise desses números ela tem que ser feita com muita calma. Então, mas é por isso que eu falo, ele tem os números, mas embora ele tenha esses números, ele tá voltando de lesão, como você mesmo destacou. Então, é realmente uma balança aí. Eu acredito que o Taylor não vai conseguir nem o contrato do Saquon Barkley para frente. Então, com certeza. E aí, nesse ponto, o Saquon Barkley prejudicou muito a classe, porque ele botou um parâmetro no mercado que estava um pouco sem parâmetro. E ele botou um parâmetro meio vacilo com o resto. Jogou a régua para baixo. Porque todo mundo agora vai dizer, amigo, se o Saquon, que levou o Giants no ano passado para os playoffs, topou ganhar o contrato da tag mais uma mariola, quem é você na fila do pão para me exigir um contrato mais caro, né? E, lembrando tem um outro detalhe, surgiram rumores, deram conta de que o Taylor estava com um problema nas costas, e aí ele mesmo veio nas redes sociais, mandou o X, dizendo, não tenho problema nas costas nenhum, eu estou 100%, não vem com essa conversa não. Esse foi aquele momento que você vai comprar o carro e você começa a falar, essa pintura aqui já foi feita. Não foi feita não, foi feita assim que eu conheço, é diferente o tom aqui, né? Magal, esse foi o maior per sources dessa temporada até agora, porque veio através acho que Mike Chappell, que é um tradicional repórter que cobre os Colts há muito tempo, e o Stephen Holder, que é um tradicionalzaço da ESPN também, os dois noticiaram ao mesmo tempo essa história, logo na sequência do rumor dele ter pedido a troca ao time, de que, além de não ser trocado, os Colts não aceitarem que ele seja trocado, que ele estava com uma lesão nas costas que era não relacionada a futebol, que poderia simplesmente protelar, adiar o contrato, suspender o contrato dele para esse ano e voltar só ano que vem.
Cara, não tem nada mais per sources com o cara do Jim Irsay, do jeito que ele é, todo falastrão, ligar pros caras que ele tem contato e vender essa narrativa, ó, noticia aí que tá rolando solta isso. Essa pedra. Cara, e aí ele é tão fora da casinha que ele não percebe o quanto que é absurdo. No meio dessa rebordosa toda, ele querer plantar isso como se fosse uma notícia factual. É óbvio que o Jonathan Taylor ia virar e falar que não é verdade e que ia contestar e ia arrumar uma briga danada para não ter esse contrato adiado. Por quê? Porque não era porque iam adiar mesmo, era mais uma ameaça. Você quer ser trocado? Olha o que a gente tem direito, tem prerrogativa de fazer. Cara, esse per sources foi ridículo e mais uma vez a gente critica aqui os jornalistas de Twitter. É ridículo como que alguns jornalistas se prestam a fazer esse tipo de papel, divulgar informação, atender a serviço, seja do bilionário dono, seja de algum assistente ali executivo, que com certeza só entrou em contato para vazar essa informação, que tudo indica que é incorreta, a serviço do dono. É um absurdo jornalista não ligar para o Jonathan Taylor e falar assim aqui, está com problema nas costas? Não ligar para alguém do corpo técnico, médico, fisiológico do time e falar assim, tem registro de lesão do Jonathan Taylor? Não. Recebe a informação e fala assim, fontes seguras dizem que ele tem lesão nas costas. Cara, isso me tirou da casinha. Esses jornalistas de Twitter me tiram da casinha, velho. Jornalista é uma classezinha danada. Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Não são todos. Não são todos. Alguns têm visão de longo alcance, alguns têm olhos de lince, tá? Mas olha só, às vezes pode estar na folha. E aí, se você está recebendo as benesses do seu Jim Irsay, uma graninha aí, tem um arrego. Você pode ter que se prestar esse papel para poder ficar alguns milhares de dólares mais rico, igual o torcedor do sábado que gritou para ele na beirada do camp lá, que nunca tinha ganhado nada do sorteio dele dos exes lá, e o dinheiro você tirou só 2 mil conto, 2 mil dólares, deve dar para comprar o quê? Sei lá, compra eu 2 mil dólares desses dias, se bem que tá baixando, né? Então, estamos recuperando aí nas economias. E pediu pro segurança entregar pro cara lá 2 conto, 2K, 2 mil dólares, e aí manteve aí a sua graça, né? O Jim Irsay emulando o grande Castor de Andrade, o bicheiro, dono do Bangu. Eu acho que ele ouviu a gente no ano passado, no episódio passado, falando que deveria instituir o bicho na NFL. Eu acho que o Jim Irsay, eu diria que ele seria o primeiro cara a instituir o bicho, seria ele. Bicho pra torcida agora. Cara, quem tiver curiosidade de ver o vídeo, acho que tem no X aí, no Twitter afora, ele tá passando num carrinho de golfe perto da torcida, aí um cara grita assim, aleatoriamente, Irsay, eu não tô conseguindo ganhar os sorteios no Twitter. Aí ele vira e fala assim, não posso parar agora. Aí só tira passoco de dinheiro, dá na mão do segurança e entrega pra aquele menino ali. Cara, é Castor de Andrade purinho. Então, é um personagem maravilhoso, mas às vezes dá mole. Às vezes ele faz dá tiro isso no próprio com um pé. torcedor aleatório, quando ele quer emplacar uma história, se 2 mil é pro torcedor aleatório, imagina quanto vale um tweet desse pessoal aí. 2 mil, por isso aí eu já tweetava esse negócio do Taylor tranquilamente. O Magal, já tweetava isso aí. Tweetava não, né? Mandava um X. Eu já mandava um X. Tranquilo. Bom, ainda falando de running backs, vamos falar de running backs um bocado hoje. O New England Patriots, olha que casamento feito no inferno. Recebeu o running back Ezekiel Elliott para uma visita nesse sábado. Dispensado pelo Dallas Cowboys, essa instituição falida, o Elliott também está em busca de um novo time. Essa foi a primeira visita do running back a uma equipe desde que ele se tornou free agent, né? Os Patriots estão procurando um jogador para reforçar o backfield, além do Ramondre Stevenson, que já está lá. A equipe também contratou o James Robinson em março, mas dispensou o cara 3 meses depois. Ou seja, né, não devia estar rendendo porra nenhuma. Durante os treinos, os Patriots também perderam o Ty Montgomery por lesão, e atualmente as opções da equipe são, segura essa lista aí de desconhecidos, Pierre Strong, nunca ouvi falar, Kevin Harris e, de repente, quem sabe o Ezekiel Elliott aí no backfield. É possível que os Patriots estejam procurando um running back para ser um complemento para o Stevenson. O Ezekiel Elliott, ele é um jogador experiente, ok, ele tem um histórico de produção ok também, mas ele é um jogador caro, ele tem histórico de lesão, ele está com 28 anos, né, que ele fez recentemente, apesar que ele é táxi, né, aquela cara dele ali tá para mais.
Mas ele teve a pior temporada da carreira em 2022. Né? Ele terminou o ano com 876 jardas só em 231 tentativas, uma média de 3,8 jardas por corrida. Só que ele também conseguiu 12 touchdowns terrestres, que é a melhor marca dele desde 2019. Aí eu te pergunto, Ticas, Ezekiel Elliott nos Patriots, será que o Robert Kraft vai dizer o Zeke who? Ou ele não deveria repetir o erro de Darth Vader e ignorar os Ewoks? Eu acho que deveria. Eu acho que é uma boa opção se você pensar o uso que é tradicional que o Belichick faz de running back lá. Pode até usar um carregador de piano, mas é um jogo só. No outro, o cara some, fica no banco o jogo inteiro, vem outro. Num jogo, ele usa 4 de uma vez. Vai revezando. Nesse sistema, pensando que o principal vai ser o Ramondre Stevenson, vem de uma temporada muito boa, tá rendendo legal. Para ser esse primeiro, segundo, terceiro down back aí. O Zeke para dar essa variância. Ainda tem o Ty Montgomery lá, que já jogou de wide receiver, é special teamer, mas pode entrar nesse revezamento aí. Eu acho que nesse contexto específico, pagando aquele saláriozinho, né, modesto, fica bom pro Zeke, fica bom pros Patriots. Porque o Zeke ainda tem um dinamismo. A gente viu ano passado, ele já não era o carregador de piano no Dallas, já era o Tony Pollard. Mas mesmo assim, quando ele entrava, ele conseguia fazer um brilhareco ali, apesar de não ter rendido muito em número de jarda. Eu acho que pro esquema dos Patriots e no atual momento da carreira do Zeke, pode ser bom negócio pros dois, contando que o preço seja coerente com o momento. Dando uma passada aqui pra galera, um abraço pro pessoal aqui, ó. O Diggs BTW7. Ei, WhatsApp, Diggs. Será que ele é uma pessoa ou ele é um robô? Deixa aí o questionamento. Pode ser uma pessoa robô, um robô pessoa, uma inteligência artificial, uma inteligência orgânica também. Não tem problema nenhum, não. A galera que passou para dar um abraço, Rafael dos Santos, o Arcanine Portugal aqui, que daqui a pouco escuta a gente mais tarde. E o Escolacho está falando que o Taylor teve mais de 900 snaps só no college, é um cara que já está rodado também, e o senhor dos games, que também pintou por aqui, falou que chiitava se pagasse 2 mil para ele também sobre o Taylor. Agora, essa situação aí do Ezekiel Elliott... Chiitava é bom demais, cara. Chiitava ficou muito bom. Por causa do Ezekiel Elliott com o Patriots, eu acho que ambos se merecem, e aí o ódio meu só ia aumentar. Então, eu shippo o Ezekiel Elliott no Patriots, que é para poder ter o ódio completo. Esse é um casamento que eu vou te falar que eu gostaria de ver, Wallace, pelo exato, mesmíssimo motivo. Porque se tem uma instituição que eu não gosto é o New England Patriots. Se tem um jogador que eu não gosto é o Ezekiel Elliott. Se eles se casarem para um fazer raiva no outro, eu acho maravilhoso. Eu espero que faça mesmo. E ainda vou dizer ainda vou dar uma dica. Não devia, mas ainda vou dar uma dica. Caro amigo não, caro conhecido que seja porventura torcedor do Dallas Cowboys. Se o Zeke sair do time, amigo, pode preparar o seu dinheirinho, porque as jerseys do Zeke do Dallas Cowboys vão ficar na promoção. Aí você pode ter a sua jersey do Zeke. Depois você conta para os outros que você comprou na época que ele jogava mesmo, ninguém vai saber. Então, pelo menos para isso aí, o Zeke vai te dar essa alegria. Né? Acabamos falando de running backs? Acabou? Não acabamos. Tem mais running back para a gente comentar. Dessa vez agora o nosso amigo Dalvin Cook, porque segue a novela do Dalvin Cook. Né? O Dalvin Cook saiu do Minnesota Vikings, ainda não sabe para que time que ele vai. Né? Ele foi cortado em junho lá pelos Vikings, está sendo procurado por várias equipes, principalmente da AFC East, demonstrou interesse em jogar pelo Miami aqui do Dallas, né? Mas não aceitou a oferta atual do time. Ele também visitou o Jets, mas disse que o Jets também não está no topo da sua lista. Aliás, ele disse que o Jets está no topo da lista dele, mas também não teve pressa para assinar. E disse que está avaliando todas as opções. Né? O Dallas Cowboys pode ser um possível destino para o Cook, porque a gente sabe que se o Jerry Jones quiser meter a mão no bolso, din-din ele tem, né? Cascalho para gastar ele tem. Porque cortou o Zeke e está com problemas na posição. Né? O Mike McDaniel, né, o McDaniel preferido aí do Wallace, que é coach dos Dolphins, deu uma declaração ensaboada sobre o caso. Olha que coisa maravilhosa que ele disse. Eu vejo as coisas desta forma. Se funcionar para os dois lados, faz sentido para alguém. Você está adicionando um jogador à equipe, a organização e o jogador, todos os aspectos de que ambos precisam.
precisam ser atendidos para que funcione. Ele é um agente livre e está visitando os Jets. É isso que eu tenho a dizer. O cara já poderia ser um vereador brasileiro tranquilamente, porque ele sabe responder as coisas sem responder porra nenhuma. Né? Não, é head coach e filósofo. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas isso é porque ele tem a segurança de ter 672 running backs. Ele não precisa. Ele não está preocupado com isso. Já do lado dos Jets, o rumor é que eles não estão vendo pressa do Cook para assinar. Né? Quando perguntado sobre a visita, o agente do Dalvin Cook disse apenas o seguinte, como foi a visita lá nos Jets, né? Ele só falou, vocês vão ver. E a gente sabe que as câmeras do Hard Knocks acompanharam a visita inteira do Cook lá nos Jets. Né? E aí, Wallace, você tá sentindo cheirinho de Cook na sua casa ou ele vai acabar lá com o Gandalf de New Jersey mesmo? Olha só, se Cook é bom, ninguém quer assinar. Então, eu acho que lá em Miami, pelo menos, não vai ser. E a gente tem razão, né? A gente vai ver. Nem que seja no Hard Knocks, a gente vai ver essa visita. Então, nem que seja para poder ele não assinar com o Jets e não aparecer vestido a camisa do Jets, a gente vai ver a visita. Ele tem razão, se as câmeras acompanharam, mas é curiosa essa situação, principalmente de um jogador que foi dominante na posição há 2 temporadas atrás. Ele teve um declínio em campo que a gente acompanhou, e o Minnesota Vikings não foi mal. Ele foi mal. Assim, na última temporada, o Dalvin Cook não foi o mesmo Dalvin Cook das últimas 2 anteriores. Então, aí você fala, comparou, porque a melhora do time não deu protagonismo para ele, foi o Dalvin Cook que caiu de produção por conta das contusões, que acabaram assolando ele mais na última temporada, é uma incógnita. E aí, nesse contexto que a gente está vendo dos running backs, é muito difícil que ele consiga um contrato em algum lugar bacana. O melhor lugar para ele realmente é o Jets. Eu acho que o casamento com o Gandalf lá de New Jersey pode dar certo. É uma grife, outra grife, na verdade, né, que o Jets leva. É um time de Nova York, é um time que já é folclórico, Hard Knocks esse ano, ou seja, o hype é grande. E o Cook poderia aproveitar isso, inclusive, para poder até ter um canto do cisne bacana, uma temporada, se motivar a ter uma temporada em frente às câmeras bem legal, jogando com um cara que é histórico na liga. Mas isso tudo é muito etéreo, né, Magal? Isso não é nada palpável. Você não sabe como é que vai ser o desempenho nem do Rodgers. Do Rodgers como quarterback. Você não sabe como é que vai ser o próprio desempenho do Cook. O Jets meio que está formando um time na nuvem, né? Vamos ver se esse time encaixa. E aí, o problema é que pode não encaixar, e aí vai ser um desastre lindo. E nós vamos ver isso tudo, gente. Vai ser maravilhoso. Eu vou discordar de você em relação à queda de produção. Você pensa aí no ano passado, 1.173 jardas, 264 carregados, uma média de 4.4. Então, não é top de linha, ele comparando mas com ele é que caiu. Não estou comparando ele. Não estou comparando ele com. Em 2021 foi menos. 2021 foi 1.159 jardas. Então tá no padrão. Não tá igual. Na verdade, o fora da curva foi só 2020, que ele fez 1.500 jardas e 16 touchdowns. Aí beleza. Mas de resto, ele tem esse número aí. Que não deixa ele lá no meio do balaio dos running backs, não. Ele tá primeira, segunda prateleira ali. O negócio é os momentos. Onde ele pegou e carregou. Onde ele achou e foi até o TD, foi até a endzone, onde ele virou jogos ou garantiu vitórias, que a gente lembra da campanha do Minnesota ano passado, em que muitas vezes eles tiveram aí naquele cara ou coroa, naquele coin flip, se eles iam sair vitoriosos ou derrotados. E aí ele achava uma jogada e garantia a vitória. E foi assim boa parte da temporada regular do Minnesota. Então, ele foi muito decisivo, mesmo que os números não sejam aqueles assim fantásticos, nossa, de estourar a cabeça da galera. Eu vou ficar muito surpreso se ele não fechar com os Jets, não só por conta do hype, do Hard Knocks, de todo esse papo, mas porque o Rodgers topou uma redução salarial absurda. E aí vamos lembrar, a gente sempre tem aqui no NFL Etc. a política de não ficar discutindo muitos valores, porque cada um fala uma coisa, é difícil da gente entender
de qual valor dentro do que era garantido, de qual prazo, mas assim, eu ouvi falar algo entre 17 milhões de dólares que ele simplesmente abriu mão. O contrato que ele levou dos Packers foi reestruturado e ele decidiu simplesmente abrir mão. Ele abriu mão desses valores, tá? Eu ouvi a partir de 17, 18 milhões, dependendo de quantos anos ele jogar lá, até um topo de 33, 34 milhões. Ele simplesmente topou não receber essa grana para poder reforçar o time. Então, nesse cenário, eu acho que a desculpa do GM virar e falar assim, ó, não vamos trazer o Dalvin Cook porque o que ele tá pedindo a gente não consegue pagar por conta do nosso cap. Já caiu por terra. O Breece Hall jogou muito ano passado, mas também se lesionou. Tá vindo de lesão. Ter o Dalvin Cook lá, todo hype, com o Rodgers, com tudo, eu acho que é o destino mais provável e eu vou ficar surpreso. Querendo ou não, o ataque dos Dolphins está estabilizado. Tem bastante running back lá. Trabalha com esse comitê também, essa escola do Shanahan, que o Mike McDaniel é discípulo. E eu vou ficar muito surpreso se ele não for para os Jets. Talvez por isso, né, Ticas, que eles tenham ficado tão incomodados com essa falta de pressa do Dalvin Cook de assinar logo. E eu vou ser muito sincero, cara. Se eu fosse hoje um running back na NFL, depois desse contrato do Saquon, eu teria muita pressa de assinar o meu contrato. Assina logo, já se garante, porque a chance de você ficar sem emprego, porque no final a galera vai começar a se cortar por baixo, vai começar a nivelar por baixo, vai ser enorme. Porque quando chegar perto da temporada, o cara vai querer emprego. E aí vai começar, não, topa 8, topa 7, topa 5, topa 4,5. Então é melhor você fechar agora que está começando a queda dos salários, antes dessa queda se concretizar, né? É verdade. O grande problema é que não é nem essas duas mariolas que o pessoal vai querer pagar, não. É você ter espaço mesmo até para jogar. E aí tem que ter espaço para o que o Ticas falou, que ele foi decisivo, né? O Dalvin Cook foi decisivo. E aí, mas você tem que estar em campo, né? Porque se você não tiver espaço para poder estar em campo, se tiver que dividir tempo, por exemplo, com o comitê, por isso que eu acho que ele é mais provável pintar o Jets do que, por exemplo, no Dolphins. No Dolphins tem 3 titulares, entre aspas, e mais 2 running backs ali para poder entrar na rotação. Então eu acho difícil o Dalvin Cook assinar com o Dolphins, não só pela grana, mas também pelo espaço para jogar. Mandando abraços aqui, Marcelo Faria chegou detonando. Perguntou de uns tal de Rames Rodrigues e Lucas aqui, como eles não são running backs, a gente não fala deles. O Andrew Zanfolin mandou uma boa noite aqui, passando também para deixar o like. Falando nisso, dedo no like, você que está aqui ao vivo com a gente. E deixa eu fazer um adendo, olha, eu fiquei devendo o Pergunte Seta do Anderson Zanforlin, aproveitando que ele deixou o like, vou pedir desculpa, porque numa dessas da nossa campanha Podcast é Delas, a gente estava convidado, acabou que o episódio ficou maior, aí eu me confundi, eu acho que eu já não estava enxergando legal, eu estava precisando entrar no laser mesmo, aí passou batida, eu peço desculpa e mando um abração pro Anderson Zanforlin. Beleza. E o Anderson deixou um abraço, vai ouvir depois. Você também pode dar o play lá nos agregadores de podcast, escuta a gente aí nas redes sociais, dá o play nesse ao vivo aqui depois também, mais tarde. E mais um Marcelo Faria dá um depoimento bacana que falou que tinha um óculos desse aí que o Ticas está usando. Para você que não sabe o que é que o Ticas está usando e não está acompanhando a gente vendo, quando ele jogava Master System, ele jogava um jogo de tiro, e aí era esse óculos aí e uma pistolinha. O Marcelo Faria rico. Marcelo Faria saudade. Era um pequeno burguês, então. Se tinha esse óculos saudade do Master System com seu óculos 3D. Eu tinha a pistolinha, eu não tinha o óculos. O óculos era muito caro. E o Flávio Venâncio já está sentido Itaquera na linha vermelha do metrô de São Paulo. Eu lembro desse joguinho do Master System também, mas eu quero só fazer o disclaimer que esse óculos aqui é recomendação médica. Tá? Não tô dando conta ainda com luminosidade. Não é só estilo, não. Apesar dele parecer um bocado com aqueles que o Mahomes aparece lá no quarterback da Netflix, lembra muito o estilão desse aqui também. Tá? Mas lembra mais o Master System, é verdade. Pode parar que tu tá no Brasil. Esse para-brisa de Corsa aí lembra os óculos do Renato Gaúcho. O famoso Renate. Eu não sabia que quando eu aplicava Botox precisava usar óculos. Mas bom, vamos agora falar do último running back de hoje. Essa é uma nota um pouco mais rápida. O nosso querido Sonny Michel, né, está se aposentando. O Sean McVay anunciou, né, a aposentadoria dele numa entrevista coletiva no último sábado. O Sonny Michel começou a carreira com o pé direito, né, liderou a equipe em jardas terrestres lá em New England,
foi peça-chave na campanha com uma conquista do Super Bowl, anotou 6 touchdowns naquele ano nos playoffs, o único TD corrido dos Patriots no dia do Super Bowl também, lá na decisão. Tudo isso na temporada de calor dele, só para deixar claro. Depois ele passou pelos Rams em 2021, onde ele também ganhou o Super Bowl, né? E desde então ele veio dando umas capengadas, umas catadas de cavaco, né? Ele já esteve envolvido aí com Dolphins, com Chargers, com Rams, e aí agora, depois de só 5 temporadas, o Sonny Michel parece que estava mais tempo na liga, né? Mas não, só 5 temporadas, ele está se aposentando. E eu queria saber o que vocês acham do Sonny Michel. Já salvou muito vocês no Fantasy, já gostava de ver ele jogar? Me fala aí, Wallace, você tem cara que draftava o Sonny Michel como aquele terceiro RB ali para salvar. Então, o Sonny Michel, eu caí na besteira de pegá-lo para a temporada regular, porque ele só funcionava no playoff. E aí no playoff não tem mais fantasy. Então, ele ficava ali naquela rotação maluca do New England, que a gente acabou de citar aqui, que é aquele comitê também de running backs, que não tem um titular destacado. Provavelmente vai ter com essa contratação do Ramondre Stevenson, que a gente enxerga ele como um titular absoluto da posição, mas o Sonny Michel era um cara que entrava na rotação de duas maneiras, para fazer carregadas um pouco mais longe, né, para bloquear também e ajudar o quarterback nisso, e para receber passe. Era um muito bom recebedor de passe, um cara que também é dessa época de transformação que sofreu a posição de running back nas últimas temporadas, a gente sabe disso. E para você ver, por que está acontecendo isso hoje com os running backs? Estão pagando pouco e tal. O Sonny Michel jogou 5 anos apenas. 5 temporadas. É muito curta a vida de um running back. Eu achava que ele no Rams ia ser mais dominante, mas aí vieram Cam Akers depois, as contratações do Rams, e aí já indicando também que o running back não seria mais essa posição dominada por 1 ou 2 jogadores. Ela seria, uma maioria dos times, com comitês. Eu gostava muito de ver o Sonny Michel jogar, pena que ele não jogava, né, contra o meu time. Né? O Sonny Michel realmente a gente conseguia anular. O Dolphins sempre foi muito bom de parar o jogo corrido e de não tomar muito ponto de running back. Já a secundária, a gente não era muito assim. Símbolo de uma era nesse papo todo de running backs. E os Patriots mostrando já como estão sempre à frente do tempo, né, dos demais, estão sempre na vanguarda aí. Já rodava e dispensava o running back, não assinava segundo contrato, não pagava muito dinheiro, e aí tá aí o cara aposentando talentoso, carreira estruturada no college, talento e tal, aposentando com 5 anos aí, 2 anéis, não tá ruim também não. Né? E pra fantasy era um desespero. Se não recebesse pelo menos as 3 bolas ali, não rendia nada. Então é aquele cara... Aliás, dica, né, pra quem joga fantasy, fuja de running backs dos Patriots, porque se adivinhar qual que vai ser usado no dia, qual que vai pontuar pra você, é um suplício, é um sacrifício, não dá. Perfeito, o Ticas ainda lançando a dica de fantasy aqui pra galera. Muito bem. Agora vamos fazer... Inclusive conseguimos, tá? Vamos fazer o disclaimer também. Estão fechadas as 2 ligas de apoiadores da NFL, etc. Primeira e segunda divisão com rebaixamento, com promoção do acesso. O campeão da Série A, que é a NFL, etc. Fantasy, vai ganhar uma camisa do maravilhoso JF Imperadores. O campeão e o vice da XFL, etc. Fantasy, que é a Série B, ganha o acesso para a NFL, etc. Fantasy. Só alegria, maravilha. Essa temporada vai ser fantástica. Mas se você ainda não entrou, para esse ano não dá mais, pro ano que vem a gente vai fazer a nossa terceira divisão, vai ter a USFL, etc. Fantasy também. Não deixa de entrar, apoia.se/NFL, etc. E, Ticas, falando de ligas esquisitas, deixa eu dar aqui as rapidinhas, né? Vamos aqui as notícias rapidinhas, tá? O Joe Burrow, né, quarterback dos Bengals, sentiu um problema na panturrilha na semana passada. Ninguém encostou nele, tá? Foi aquele famoso problema sozinho. Após a lesão do Joe Burrow, os Bengals assinaram com o ex-quarterback da XFL do maravilhoso time que se chama San Antonio Brahmas. Sim, igual a cerveja. Escreve igual, inclusive. Né? Mas esse rapaz aí que foi assinado, chamado Ray Sinnett, ele já andou nos training camps da NFL aí. Ele já teve em Dolphins, ele já teve em Eagles, ele já Conheço esse menino. Então ele é uma carinha conhecida. É aquele rapaz que estava tentando entrar e não conseguiu.
Agora ele conseguiu e ele vai competir, é até forte usar essa palavra, né? Ele vai competir com Jake Browning e Trevor Siemian pelo posto de reserva imediato do Joe Burrow. Todas as orações... Tá vivo o Trevor Siemian? Diz que tá. Se não tá também, a fábrica de QBs clones mandou um clone lá do Trevor Siemian e toca com ele. O linebacker Daniel Hunter, que a gente comentou aqui alguns episódios atrás, conseguiu fechar um contrato com o Minnesota Vikings, contrato de $20 milhões. Realmente o running back é o final de carreira. O cara, tudo bem, ele é um linebacker bom, mas assim, o linebacker assinou o dobro do Saquon, cara. Você vê como é que é. E o running back Ronald Jones, dos Dallas Cowboys, foi suspenso porque fez a famosa vacina da Covid no banheiro da academia, né? Tomou ali um negocinho, ele estava andando com as gêmeas, a Deca e a Dura, e foi pego no antidoping. Uai. Foi pego. Mas não foi aposta, não? Ele foi pego. Não foi aposta. Acho que é a primeira suspensão que a gente dá nessa intertemporada que não é de aposta. Ué, tá vendo aí, ó? Tomar vacina no banheiro da academia também suspende na NFL. E, por fim, a última rapidinha, nós teremos o Super Bowl transmitido pela Nickelodeon. Sim, aquele com Bob Esponja, com não sei o que, taraná. Só que esse ano vai ser apenas para Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e com atraso, né? Aquele atrasozinho via o Paramount Plus. Então, no Brasil a gente não vai conseguir ver no dia, mas com certeza vai rolar aquele de ver no YouTube depois, né? Então, agora que nós conseguimos falar de todos os running backs, nem acredito nisso, vamos para a maravilhosa treta, a confusão, porque também teve muita confusão essa semana. Então vamos lá para o treta na TL. Bom, e como briga em training camp já está se tornando um clássico, obviamente nós tivemos mais brigas essa semana, né? O momento ratinho foi no Kansas City Chiefs. E quem estava envolvido? Ninguém mais, ninguém menos do que o Travis Kelce. Pois é. Se desentendeu. Teve um momento de desinteligência, né, com dois companheiros de time. O linebacker Jack Cochrane. Esse aqui eu quero fazer um adendo. Parece nome de tira, né? De filme dos anos 80, filme policial dos anos 80. Tira, para você que é jovem e não sabe, é a forma como se fala policial nos filmes dos anos 80. O cara é um tira. E esse nome é Jack Cochrane. Nossa, o cara parece muito da divisão de homicídios de Nova York. Mas enfim. Parece mais a academia de polícia junto do Marrone e da Grace lá. Também poderia. Já tem o Mahomes, né? Já é igual. O Mahomes também não fica atrás, não. E o cornerback também tem um nome maravilhoso, DiCaprio Bottle. Olha que... Olha. Eu fiquei desconcentrado quando eu li o nome dos caras. Mas vamos lá. A briga, vamos falar da briga. O primeiro incidente aconteceu logo depois de uma recepção de touchdown. O Kelce recebeu um contato tardio do Cochrane, aquela famosa porrada depois da jogada, e aí o Kelce simplesmente acertou um soco no capacete do companheiro. Aí, um pouco depois, o Kelce acertou repetidamente a grade do capacete do DiCaprio. Depois do treino, o Kelce admitiu que precisava de uma mudança de atitude, né? Que ele precisava ser um companheiro de time melhor, um líder melhor. Ele comentou lá no X dele, marcou o X no coração. Só que, embora os desentendimentos durante o training camp não sejam incomuns, é raro quando é protagonizado por algum capitão do time, né? E o Travis Kelce é um dos capitães do Chiefs. Por isso que muita gente ficou surpresa com essa briga. Wallace, o capitão do time começando a confusão. Isso aí fala alguma coisa para você de como que vai ser a temporada dos Chiefs? O vestiário deve estar bom, né? Que tá, assim, né? Training camp é normal você querer dar os 110%, porque, por exemplo, o próprio Kelce, ele tá com a vaga garantida, ele não vai ser cortado da porcaria do time. Mas os outros lá, o Cochrane, o Cook e tal, talvez possam estar na berlinda. Você não sabe o que o técnico de posição falou com eles. Falou, você tem que ser mais intenso, você precisa brigar mais, você precisa querer mais para poder você fazer os 53, né? Os cortes, né? Que são feitos na temporada. Então essa galera que acaba orbitando ali na zona cinza do time, acaba indo um pouquinho mais forte mesmo. O capitão é que tem que ter esse discernimento. Geralmente é o cara que entra para separar essa parada. Por quê? Porque ele seria um pouco mais centrado, um pouco mais
experiente. O Kelce não precisa nem explicar. O cara que está na liga tem muito tempo, se ele não liga para as pancadas que ele já toma de verdade dentro do campo, imagina no treinamento. Agora, realmente é muito difícil quando você já está desarmado para uma jogada, num treinamento, assim, por exemplo, e você toma uma pancada. Ninguém é monge budista, ninguém é o Rodgers, que é um pouco mais evoluído, vai para a montanha, tomar ayahuasca e ficar em Alpha Centauro lá na intertemporada para poder jogar futebol americano. Ninguém tem sangue de barato. Mas o Kelce tem razão falando de si mesmo, que precisa ser um companheiro melhor, evoluir, para poder continuar até merecendo o Czinho de capitão que ele usa. Agora, deve estar gostoso o clima do vestiário nessa hora. Eu acho que mais do que ser o Kelce, porque mesmo com o Czinho de capitão ali em campo, você toma a primeira, você toma a segunda, você toma a terceira do mesmo cara, naquele calor que tá fazendo lá, batendo recorde de temperatura, mas o aquecimento global não existe não, viu? Tudo pegando fogo, os caras treinando embaixo de sol o dia inteiro. Você toma a terceira, você vai pra cima do cara. O que eu acho que é mais estranho é entender que tem essa política do mostrar o serviço, da intensidade, mas isso vindo dos Chiefs, que acabaram de serem campeões, que a gente não ouve papo de ter esse tipo de confusão nos training camps, por mais que... Tem os mesmos times que tem todo o training camp. Todo training camp parece que o head coach incentiva. Não é o caso dos Chiefs. Então o que me chama a atenção, no caso específico desse ano, não é o fato de ser o Kelce e ele ser o capitão. É o fato de ser essa confusãozinha rolando nos Chiefs, que não é comum da gente ver. E o engraçado é que geralmente o Andy Reid ele consegue gerenciar bem jogadores que são meio alterados, porque ele já teve uns jogadores alterados lá no vestiário dele. E nunca deram muito problema sob a tutela do Andy Reid, né? Mas vamos aguardar para ver se o clima lá continua quente ou não, né? Onde o clima está também muito quente, mas muito quente, né? Além dos casos que a gente teve de brigas, só para vocês terem uma ideia de como isso é comum. Essa semana passada agora, além dessa briga nos Chiefs, também teve brigas nos Jets, teve brigas nos Browns. Eu tô até estranhando porque ainda não teve briga no Giants. E o Giants sempre rola uma pancadaria lá no training camp, né? Mas a treta de destaque dessa semana foi lá em Santa Clara. O pega-pá-capá que foi no treino dos 49ers foi uma coisa assim de proporções épicas, né? Como é que isso aconteceu? Depois de um tackle do Demetrius Flanagan Fowles no Elijah Mitchell, no final de uma corrida, é sempre isso, né? Acabou a jogada, o maluco vai e dá aquela porradinha no final. Olha, a gente já tá chegando nos nomes daquele do Saturday Night Live, hein? Demetrius Flanagan Fowles do Key and Peele. É tipo do Key and Peele. Cara, tá chegando esse nome. Tá chegando nessa linha. Chegando. Diz que a pancadaria lá foi generalizada, né? E a pancadaria ela foi se espalhando e aumentando de tamanho, tal qual um protozoário realizando fagocitose, fazendo formação de pseudópodes e fagossomo. Um abraço aí para os ouvintes biólogos. Enquanto geralmente as brigas de training camp envolvem 2, 3 jogadores, com o resto tentando abafar, a confusão em Santa Clara foi generalizada. Foi uma massa de gente se espancando. Foi basicamente isso. Para quem quiser ter uma ideia de como é que foi, é só lembrar das brigas que tinha lá na geral do Maracanã. Foi mais ou menos nessa linha. Tá? Aí o Kyle Shanahan convocou uma roda de ciranda ali no meio do campo, deu aquele bate-papo com a galera, aquele esporro coletivo gostoso, e o treino foi retomado, né? Importante a gente lembrar o seguinte: o training camp é um momento que ele é tenso naturalmente, porque você tem ali em torno de 90 jogadores que estão em avaliação, só que o roster só tem 53. E o resto fica praticamente desempregado, porque o cara ele é cortado no último dia ou nos últimos dias do training camp, e ele não tem muito tempo hábil para arrumar um outro time. Até porque os outros times também estão cortando os caras que eles viram no training camp, viram no sistema deles e que não funcionaram. Então é muito difícil também um cara que foi cortado no training camp de um time, nessa micro janela, acabar sendo puxado para outro, né? Adicione-se aí a tensão que está rolando em torno do Bosa, que está ainda está negociando o contrato, não compareceu equipado no training camp e, segundo rumores, não está demonstrando muita vontade de treinar. Ticas, esse climinha gostoso lá de Santa Clara, o que está dizendo para você?
Eu acho que mesma coisa que eu falei dos Chiefs, 49ers também, desde a gestão Kyle Shanahan, muito bem administrado, muito bem gerido, então estranha, ainda mais dessa proporção, porque não foi um cara que se estranhou com o outro ali, não, o negócio tomou essa proporção generalizada. Mas a gente sabe que pode acontecer, porque aí tem um amigo que vê o cara apanhando e toma as dores e entra junto, então assim, eu acho que é pontual, acho que não é uma coisa que vai repercutir na temporada. O caso do Bosa, por tudo que o GM lá, acho que é o John Lynch, o GM, por tudo que ele declara, o próprio Shanahan e o próprio Bosa declarou, parece que é só aquela preservação. Eu não vou para campo correndo risco de lesão antes de estar tudo preto no branco assinado. Enquanto isso, eles estão discutindo valores, o agente entra junto e pede $1 milhãozinho a mais e negocia a luva, bônus de assinatura. E agora ele ganhou um argumento bom, hein, Ticas? Porque corre o risco de ter uma briga generalizada e ele tá lá no meio sem contrato, e aí? Exatamente. Então é aquele holdout clássico, porque ele não tá nem nas instalações, né? Ele nem foi lá. Porque teria o hold-in. Ele estaria lá, mas não participaria dessas atividades 11 contra 11, dos drills em campo que pudesse tá causar de lesão. presente só, a alma não tá lá. Não. Então, eu acho que ele tá fora e tá tudo bem. É o famoso não tem ninguém surpreso com o fato dele não estar treinando enquanto negocia o contrato. Tá legal pra todo mundo. Chamou atenção por ser essa briga generalizada, mas eu acho que no geral não vai repercutir na temporada não. Acho que os 49ers estão bem favoritos, inclusive, na NFC esse ano. Eu só imagino... Com o Sam Darnold de quarterback, que fique claro. Sam Darnold de quarterback. Eu só imagino se tivesse a mesma atitude lá no Chiefs, do Chiefs, do 49ers, que o Bill Belichick costuma fazer. Que quando os jogadores do New England brigam e tal, ele encerra o treino para os dois, ou então para o seu jogador que brigou nos treinos conjuntos com o outro cara, né? O adversário. Se fosse fazer isso, o Shanahan ia ter que acabar com o treino do 49ers e falar assim, ó, vou treinar só amanhã. Acabou tudo. Agora, essa tática é aquela que previne do negócio descambar, mesmo quando os técnicos de posição ali estão pedindo segurar. Intensidade. Porque o cara, intensidade até certo ponto. Se você bater atrasado, você tá fora do treino. Você não vai conseguir. Então você não pode passar dessa linha. Se você quiser continuar mostrando serviço, não vai ser batendo no coleguinha depois do apito que você vai mostrar serviço, sacou? Essa estratégia é perfeita para evitar esse tipo de problema aí. É verdade. E aí também é muito difícil quando o trem espalha, e aí quando vira uma briga generalizada, de alguém separar. Porque vamos combinar. Os caras são jamantas de pesos variados, entre, sei lá, 80 quilos e 155 quilos, mas é todo mundo forte pra caramba. O peso dos caras é todo de músculo. Aí o Wallace é só caminhão de bombeiro. Mangueira de bombeiro e água em todo mundo. Controle de choque, né? Alguma coisa assim, para poder separar. Essa é uma dos motivos, por exemplo, que no rugby você não vê o juiz entrando em confusão. Tem pancadaria, o cara deixa rolar, porque todos os jogadores que estão ali em campo, com um soco, matam o juiz. Então, eles procuram afastar. Ali no 49ers também o Rashid foi espalhando, e aí a briga foi só aumentando e não tem como separar, né? Não. A não ser que você seja como o Ticas, que o Carlos Miller está aqui falando pra gente, o Exterminador do Futuro, né? Que está à semelhança do Exterminador. Está igualzinho mesmo o óculos do Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro 1. Aquele do cabelinho arrepiado. Então até agora, Exterminador do Futuro, jogador de Master System, Patrick Mahomes da Shopee. E Renate, vamos ver onde isso vai parar. E Renate. Só para completar o assunto. Vamos lembrar que ano passado, quando teve briga generalizada nos Rams, mentira, não foi só nos Rams, foi no treino conjunto, acho que foi Rams e Bengals, que até tinha sido logo após o Super Bowl, os ânimos ainda estavam exaltados. O Aaron Donald arrancou o capacete lá do amiguinho e tentou acertar a cabeça do cara, não conseguiu, deu uma de Myles Garrett. Muitos técnicos, não acho que seja o caso nem do Shanahan, nem do Andy Reid, mas muitos técnicos devem fazer vista grossa e devem gostar de ver essa intensidade ali, devem passar um pano, de certa forma incentivar para ver quem é de verdade, quem é de mentira, aquele caso clássico aí do o machismo tóxico ali do esporte tradicional. Eu não duvido. Isso é isso. E a NFL também gosta de lavar as mãos, por quê? Porque esses vídeos de briga em treino engaja, gera alcance, as redes sociais bombam. Isso aí só vai parar quando tiver punição para os times que tiverem confusão nesse sentido, de briga, confusão seja generalizado ou individual. Porque enquanto não tiver punição, for só, não, teve técnico, agora acho que foi o Reid, mandou os envolvidos na briga correrem em volta em torno do campo.
É beleza, o cara corre ali, já tá correndo o dia inteiro mesmo, não faz diferença. Quando tiver punição, tiver multa, tiver suspensão por conta de briga em treino, e a NFL monitorar isso, aí vai parar. Só que só vai chegar a esse ponto se alguém se machucar de verdade. Enquanto isso, todo training camp vai ser esse mesmo papo. Ah, briga generalizada, o pau quebrou, um bateu no outro e tal. Exatamente, Ticas. E só para fazer o adendo aqui, o Christian Eduardo comentou, olha, é bom que o Pedro não apareça na frente do Kelsey. O Pedro, ele tá escaldado. Ele não vai dar mole assim, não. Isso aí você pode ficar tranquilo. Bom, dando continuidade aqui nas tretas, a próxima treta é do nosso amigo Gandalf de New Jersey, né, o transcendental, né? O Nathaniel Hackett e o Aaron Rodgers trabalharam juntos por muitos anos e por isso eles desenvolveram uma conexão muito forte, né? Quando o Sean Payton criticou o Hackett na semana passada, falando que o desempenho dele como treinador do Denver Broncos na última temporada foi muito ruim, não sei o quê, o Rodgers ficou puto e chamou a responsabilidade para si, né? O Hackett foi coordenador ofensivo dos Packers de 2019 a 2021, né? E se reuniu com o Rodgers lá nos Jets, né? E o Robert Saleh, né, head coach dos Jets, também saiu em defesa do Hackett. E aí o Sean Payton reconheceu que passou do ponto nos comentários e tal. Como o Rodgers gosta de um ranço, não é uma pessoa que sabe perdoar e deixar passar, né? O Rodgers disse que ficou chateado com o Sean Payton, porque ele é um vencedor, que não precisa derrubar os outros para se sentir melhor consigo mesmo. Disse que é triste ver alguém que conquistou tanto na liga ser tão inseguro, então já deu aquela cutucada, né? E aí ele falou o seguinte: esses comentários foram muito surpreendentes, um técnico dizer isso sobre outro. Aí, claro, né, a pessoa quando ela tem o ranço, ela não pode deixar a oportunidade passar de dar uma alfinetada. Aí o Rodgers continuou: o Hackett é provavelmente meu técnico preferido de todos que já tive na NFL. Ou seja, ele tem que aproveitar aquela para dar aquela cutucada em todos os outros coordenadores ofensivos que ele teve, né, para dizer que o Hackett é o preferido. Wallace, você esperava menos de comentários do Rodgers ou não? Não, e pior que eu esperava que ele citasse. Fulano é ruim, fulano é ruim. Ele sai citando. E aí, inclusive, o cara que não draftou ele lá em São Francisco e tal, citava ele também. Porque o ranço dele vai longe, né? A gente conhece o ranço do Rodgers. Agora, o Rodgers realmente deve ter uma memória afetiva bacana do Hackett. Ele ganhou uma temporada, um MVP de temporada regular ao lado dele. Então, não acho que seja uma relação falsa, não. 2 MVPs, está lembrando aqui o Ticas, né? E não acho que seja uma relação falsa, não. Mas, pô, ele teve também outras temporadas. Ele ganhou um Super Bowl com outro coordenador. Ele teve outras temporadas que são tão destacadas quanto, ou até em termos de resultado, por exemplo, a do Super Bowl que ele ganhou é melhor do que a que ele teve com o Hackett. Agora, a gente vê que vai se formando uma franquia completamente funcional no Jets, né? Pega o Rodgers, traz um amiguinho dele para poder ficar juntinho, para poder ele coisar um rancinho bacana. Vai ser legal a temporada do Jets, estamos prevendo. Olha, a gente aqui no NFL Etc. tem... O que mais tem aqui é ressalva em relação à persona Aaron Rodgers. Quem ouve há mais tempo já sabe, você que ouve há menos tempo, fique sabendo. Então, Aaron Rodgers abre a boca, a gente já tende a não gostar. Dessa vez, eu tenho que dar o braço a torcer e dar total razão. Tirando a parte que ele encerra, dando uma de machão, falando que o Sean Payton tem que tirar o nome dos técnicos dele da boca. Primeiro, não interessa que o Hackett é o atual coordenador ofensivo do Rodgers, não é sobre ele. É sobre o trabalho que o Hackett fez nos Broncos no ano passado. Segundo, não foram simples críticas que o Sean Payton fez. Não foi, apontou uma coisa ali, outra aqui. Não, o Sean Payton bateu o martelo que foi o pior trabalho técnico que ele já viu na história da liga. Foi esse palavreado que o Sean Payton usou numa entrevista descompromissada ali pro USA outro também, né? Outro também, né? Então, é outro, mas olha só, ele escolheu, ele decidiu, ele veio construindo esse argumento falando mal de todo mundo dos Broncos. Falou mal do GM, do presidente, todo mundo que tá lá e hoje emprega o Sean Payton e concluiu falando que o trabalho do Hackett foi o pior trabalho técnico que ele já viu na vida dele. O Sean Payton é muito experiente, ele é muito macaco velho. Então, eu concordo com quem viu essa declaração e falou assim, não é do feitio dele.
aquela questão do código de ética, de você falar de outro e tal, ele não erraria pura e simplesmente de atacar um cara gratuitamente por conta disso. E aí eu vou repetir, não interessa que esse cara é o coordenador ofensivo atual do Rodgers. Ele tá falando do cara que foi o técnico que ele substituiu em Denver. E aí tem duas teorias principais e eu concordo que pode ser qualquer uma das duas a ideia que o Sean Payton teve até chegar nesse ponto. A primeira, ele tá preservando os jogadores que vieram do ano passado e passaram aquele vexame lá. Então é fácil você centralizar a culpa toda no Hackett e aí achar que você vai ressuscitar o Russell Wilson, vai trazer a galera da linha junto, vai trazer os caras que vieram do ano passado para eles produzirem, para eles terem confiança para jogar. Beleza. Segundo ponto, nessa altura da gestão dele, ele já pode ter visto que o buraco é mais embaixo, que precisa de uma reestruturação maior ainda, completa, que esse ano, do jeito que tá a AFC, concorridíssima, não vai dar em nada a temporada dos Broncos, e ele já tá igual um ex-presidente aqui, falando assim, não, mas eu não tenho culpa, chefe. Olha o cenário que eu peguei aqui nesse time, é o pior trabalho técnico que eu já vi. Esse ano vocês não podem esperar nada, o meu trabalho vai ser a partir do ano que vem. Então, qualquer uma dessas duas teorias eu acho que faz sentido. Só que eu acho que na hora que ele decidiu levar a esse ponto e atacar nesse sentido, ferindo meio esse código de ética entre os treinadores, entre os jogadores, o ponto... Não, isso não é um trash talk, isso é uma acusação, um esculacho vindo de um cara que é campeão, um cara que é reconhecidamente uma das maiores mentes ofensivas da liga, e é uma coisa que você não espera. É antiético e realmente pegou mal. Então, eu concordo plenamente com o Rodgers quando ele vai e defende tanta pessoa, porque, vamos lembrar, o Hackett fez esse trabalho, realmente foi horrível. O Sean Payton não tá errado no argumento, só que você não precisa explanar. O trabalho foi ruim, foi. Você não viu o Hackett agredindo o repórter, falando mal, chutando o microfone, sendo advertido cartão amarelo nem vermelho. Então, o Hackett não parece ser má pessoa. Eu concordo com a defesa do Rodgers, tirando a parte ali do, né, tira o nome do meu técnico da sua boca. Por quê? Porque não é sobre o Rodgers, é sobre o trabalho que foi feito. Para fechar, semana 5, temporada regular, teremos um confronto Jets e Broncos. Então, já é áreas de guerra, já ganhou áreas de guerra. Ainda mais o Ticas, porque os dois devem estar 0,5 e 0,4. Até lá vai saber. Então ganhou mais esse ingredientezinho, essa rixa, essa treta, nesse encontro que a gente vai ter logo na semana 5 da temporada regular. Pra gente da NFL, etc. Sucesso, só alegria. Maravilhoso. Sucesso total. O Anderson aqui tá falando que o Rodgers nessa questão tá certo e o Sean Payton esqueceu que o pior trabalho é jogar com a intenção de lesionar os jogadores e adversários. Né? Lembrar que o Sean Payton era o comandante do New Orleans Saints quando o coordenador defensivo tinha uma lista dos jogadores e suas lesões e explicava para seus comandados onde bater para machucar e tirar. Mas ele já se redimiu, Wallace. Você não assistiu o filme do Kevin James, ele se redimiu. Ele voltou para a cidadezinha do interior, as suas raízes, ele se redimiu, ele é um outro homem. É verdade. Mas vamos lembrar, eu acompanhava a NFL essa época, o Wallace há mais tempo e o Magal também já acompanhava essa época. Foi vendida a narrativa, a gente não era nerdola, a gente gostava de acompanhar a liga na época. Hoje a gente é nerdola. Foi vendida essa história do Bowrygate, que os Saints eram o único time que fazia, que a gente hoje entende que não era a questão. Foi tomado como exemplo, olha essa punição aqui, o técnico vai ficar 1 ano suspenso da liga. Por quê? Porque outros times também faziam, talvez não tivessem provas tão robustas para suspender meia NFL na época, mas não adianta achar que era só o Sean Payton e a gestão do Saints que tinha recompensa para os caras machucarem jogadores do o Sean Payton que foi pego. Mandou mal que foi pego. E aí, só uma nota positiva dessa história toda. A declaração do Rodgers, porque a gente vive falando mal de jornalista fazendo o nosso observatório da imprensa aqui. Eu preciso falar bem de um cara que eu já falei muito mal aqui, que é o Peter Schrager. Vou falar bem, eu não vou lembrar o nome do cara do USA Today que pegou essa declaração do Sean Payton em on, porque não foi em off. Esse cara também mandou muito bem. Agora, o Peter Schrager, no Back Together Weekend, lá no evento que a NFL Network promove, de todos os training camps tem repórter, tem entrevista,
O Peter Schrager, a gente já falou mal aqui por ele ser parça do McVay, do Shanahan, dessa galerinha. Então parece que ele foi muito empurrado por ser parça dessa galera e hoje ele é apresentador do Good Morning Football. Ele tem uma vitrine gigante na NFL Network. Mas quando ele sentou com o Rodgers e pegou essa declaração, ele sentou, virou pro Rodgers e falou o seguinte: eu não vou te perguntar sobre o que você pensou, o que você achou das declarações do Sean Payton. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre o seu coordenador ofensivo, Nathaniel Hackett. E deu o microfone pra ele. Cara, foi perfeito. Jornalismo de qualidade. Você só entrega a corda se o cara quiser se enforcar igual o Rodgers fez, é com ele. Então fica aí meu elogio, já que a gente fala tão mal aqui de outros jornalistas no nosso observatório da imprensa, fica aqui o meu elogio ao Peter Schrager, mandou muito bem de pegar essa declaração ali, beira de campo, saindo de treino, e o Rodgers entregou tudo que ele queria. Excelente, excelente, Ticas. Muito bem. Vamos agora então para a última parte do nosso programa de hoje, o meu maravilhoso, sei que vocês também adoram, o TD ou Fumble. Mais um integrante para o bando da automotivação questionável. Depois do Stephon Diggs em pé num cantinho do campo assistindo à festa dos Chiefs, campeões da AFC em 2020, e do Amon-Ra St. Brown recitando todo dia os wide receivers escolhidos antes dele no draft, agora foi a vez de flagrar em quem? O nosso rapaz Jalen Hurts, usando sua foto saindo de campo do Super Bowl, debaixo da chuva de confetes com as cores do Chiefs, como proteção de tela do celular. Relembrar a maior derrota da carreira cada vez que desbloqueia o celular. É TD ou Fumble, Wallace? Olha, para mim, se motiva ele é TD, Magal. O problema é que às vezes a pessoa não tem o psicológico para aguentar esse tipo de sucessão de decepções a cada, sei lá, minuto da vida, né? Mas o jogador tem direito de fazer tudo que pretende motivar. Na verdade, eu tenho uma teoria sobre isso. Não acho que ele vai se motivar, não. Eu acho que ele tem a memória da única vez que ele teve no Super Bowl e nunca mais vai voltar. Eu vou de TD também, porque ao contrário do Amon-Ra St. Brown, que cada oportunidade que ele tem, ele faz questão de falar que ele lê a lista, que ele lembra do nome, que ele sabe onde que jogou no college, qual time foi draftado, quantas jardas fez. Ao contrário dessa propagação, e aí parece um pouquinho com o Stephon Diggs também, apesar de que o Stephon Diggs, quando ficou em pé no cantinho do campo, ele sabia que ele estava sendo filmado. O Jalen Hurts não, ele estava numa reunião do time, aí eu não sei se foi um social media do próprio Eagles e tal, bateu uma foto, e aí algum xizeiro, algum twitteiro foi lá, deu aquela ampliada e ele usa a tela de bloqueio com ele saindo de campo debaixo da chuva de confete. Então, como é uma coisa dele pra ele, que ele acha que ajuda a motivar, eu dou TD pro Jalen Hurts. Isso sim é um jornalismo sério e de verdade, né? Pegou no flagra ali o bloqueio de tela. Eu vou fazer as vezes de Ticas aqui e vou dar fumble. Por que você vai dar fumble, Magal? Por que você vai dar fumble, Magal? Pelo seguinte, me acompanha aqui, ó. Argumentos psicológicos, tá? Primeira coisa, cara, a derrota, ela é um processo de luto. E o processo de luto, ele precisa ser vivido e processado. Ele precisa chegar ao final do processo de luto. Se você fica lá agarrado naquela memória fatídica, você não vivencia o seu luto, você não termina esse processo para tirar o aprendizado dali. Com mais um adendo. Não sei qual que é o ganho motivacional de você ficar revivendo um momento que foi com uma carga emocional totalmente negativa. Então, não sei também se isso motiva ou se algum processo inconsciente pode, na verdade, atrapalhar ele. Então, eu, como psicólogo, eu não recomendaria esse tipo de motivação. Quer se motivar? Arrume outras coisas para se motivar, inclusive contratando a minha assessoria para ser o motivador pessoal dele ali. Primeira coisa que eu ia falar é: tira essa foto aí, porque isso é passado, meu amigo. Isso aí... Famoso bota a trilha, supera. Bota o cropped e supera, entendeu? Eu acho que não é muito por aí, tá? Próximo TD ou Fumble. A trilha sonora das atividades do training camp, abre aspas, não é tão boa quanto a nossa aqui do NFL, etc. Fecha aspas, fecha parênteses, né? É sempre uma atração à parte.
Inclusive, o pessoal dos Packers deve estar bastante feliz com o anúncio oficial da volta da banda Creed, e de repente eu me vejo de novo em 2008 assistindo MTV. Eu também tô. Ou será que é lá nos Jets que tem gente feliz? Enfim, em entrevista ao podcast Pardon My Take, o técnico dos Lions, Dan Campbell, nosso maravilhoso, contou que a sua política sobre música nos treinos é o seguinte: ele deixa os veteranos do time escolherem, com a condição de tocar pelo menos uma música do Metallica todo dia. Dan Campbell fazendo jus ao personagem até na hora de pedir música. É TD ou Fumble, Ticas? TDzaço. Ó, os meninos aí podem escolher os hip hop deles, os trap, mas toca uma do Metallica pro tiozão aqui, só pra sentir aquela energia, só pra dar aquele gás, e é engraçado que ele falou que é uma só e é do Metallica. Então, é aquele reforço do personagem, né? Quando você olha o Dan Campbell falando, se exercitando, você fala assim, esse cara ouve heavy metal antigo e ouve dead rock. Dito e feito, uma do Metallica pro Dan Campbell, TDzaço. Olha, eu vou dar TD, e se fosse aqui no NFL, etc., essa coisa pegasse, eu ia ser quem escolher a trilha. E aí não fugiríamos de pisadinhas, versões de forró e internacionais brasileiras e, claro, Summer Electro Hits, a partir de 2008 até 2012. Para quem não sabe, o Wallace é uma das referências mundiais no quesito identificação de músicas internacionais que viraram versão forró. Tá? Poucas pessoas na face da Terra têm a capacidade do Wallace de identificar aquela coisa em, tipo o programa Qual é a Música, do Silvio Santos. O Wallace precisa de uma nota. Maestro, em uma nota. Ele já, calcinha preta, versão de Eagles, Hotel Califórnia. Agora falando da minha avaliação, né, vocês já viram que hoje, quando eu comando, é meio caótico. Eu acho que é TD, mas é TD não tanto pela parte do Metallica. Eu também gosto do Metallica e o Dan Campbell, claramente, se olha para ele, eu consigo ver o Dan Campbell dizendo assim, gosto de Metallica, mas eu gosto dos antigos, Seek and Destroy, Jump in the Fire, essas coisas novas, Sun Anger aí, essas coisas aí não me agradam muito não. Né? Apesar que o Death Magnetic ele deve ter gostado, né? Porque se você não gostou do Death Magnetic, você não entende de rock, você vai me desculpar. Mas eu acho que é TD pela questão dos veteranos, porque você já estabelece no time um plus a mais para o veterano, de meio falar assim, ó, eu sou veterano no time, eu vou treinar com a música que eu escolhi. Você que está chegando agora, você primeiro garanta o seu lugar e depois você pode escolher a música. E esses ritos de passagem, né? O cara vira o veterano e passa a poder escolher a música, isso é importante também para a cultura organizacional, para ter o nosso momento business aqui hoje. Isso é importante para criar cultura no time, entendeu? Para disseminar uma cultura que aumenta a coesão do time, melhora a performance, melhora o desempenho. Então, também vai o meu TD aqui para o Dan Campbell, apesar que a gente já sabe, né, que o Dan Campbell ele é um TD praticamente automático. Né? Difícil dar um fumble aqui para o Dan Campbell. Seguindo nos TDs ou fumbles, né, e seguindo também na editoria biológica, em homenagem aos nossos ouvintes e apoiadores ictiólogos, biólogos e que mexem com coisas gosmentas de uma maneira geral, em entrevista ao Kyle Brandt, na NFL Network, o Justin Fields assumiu que abandonou o veganismo e partiu para o pescetarianismo, que, como o nome diz, permite o consumo de peixes e frutos do mar como fonte de proteína. Segundo o QB, a decisão foi tomada pela dificuldade de achar opções veganas quando precisa se alimentar fora de casa, o que durante a temporada é boa parte do tempo, né? Filezinho de tilápia com salada. É TD ou fumble, Ticas? Cara, o filezinho de tilápia deu uma repercussão, uma polêmica no NFL, etc. diretoria essa semana. Por isso que eu vou nomear. Vamos dar um abraço aqui para os nossos representantes. Eles não são rapaz. Ajuda aí. Eles não estudam o Kevin Costner. Ictiólogos, para quem não sabe, é quem estuda peixe, gente. Então, o Kevin Costner, naquele filme clássico, Waterworld, que é tipo Mad Max na água, ele é um Ichthyosapiens. Ele é um Homo sapiens que evoluiu para se tornar um misto de homem e peixe. E aí, eles estudariam... Um Aquaman apocalíptico. Só que aí ele no Mad Max. Então o Kevin Costner seria estudado para os nossos ictiólogos.
E aí o negócio evoluiu a partir de uma foto de prato do nosso glorioso Arcanine, direto de Portugal. E aí falando sobre peixes, e aí já veio... Eu vou dizer que no grupo essa semana os MVPs foram os dois. O casal Bertelli e Tereza Bernardes, Felipe Bertelli e Tereza Bernardes, o casal torcedores representantes do Philadelphia Eagles. Teve notícia boa, teve discussão sobre a proliferação desenfreada de tilápias no Brasil. Então eu vou pedir perdão, inclusive, pro Bertelli, tá? Que é o maior crítico do filezinho de tilápia, mas eu vou dar TD pro Justin Fields, porque realmente, fora de casa aí, boa parte da temporada, aí chegou ali aquele ranguinho à noite, vai procurar a opção vegana, não tem, incluiu ali o filezinho de tilápia ou outras fontes de proteína peixeiral, pescetarianismo aí, né? Então, frutos do mar, legal na proteína aí, apesar de decepcionar nosso Felipe Bertelli, eu vou dar TD pro Justin Fields, pescetariano. Eu acho que é um grande TD, mas porque vocês não sacaram a história aí. Americano não come essas coisas que a gente come. Tilápia, né? Um pacu, né? Um pacu gostoso. Eles não comem esses peixes aí, não. Ele saiu do vegetarianismo para poder comer Macfish, meu querido. É por isso que ele saiu do vegetarianismo. Então, por optar por esse sanduíche icônico do glorioso McDonald's, patrocina nós, por favor. Então é TD pro seu Justin Fields. Bom, eu vou ser mais uma vez o Ticas e vou dar fumble. Mas eu vou dar fumble num... Mas você tá representando bem o host do contra, tá legal. Eu tô orgulhoso de mim. Eu vou me dar um tapinha nas costas aqui. Parabéns, Magal. Cara, por que eu vou dar meu fumble? Porque a justificativa é muito medíocre. Porque você não acha opções? Amigo, quem não acha opções sou eu, que sou um brasileiro de classe média baixa e que tem que ir no mercado comprar o queijo de R$3,45 para economizar que o outro queijo é R$3,67. Agora, você é um jogador de NFL, não tem opções? Você pode andar com um nutricionista e um chefe de cozinha tiracolo, levar eles para cima e para baixo para cozinhar para você, e você vem falar que você não tem opções? Não, fala a verdade, pô. Mas, ô Magal, é melhor falar que não tem opção do que ele falar que ele tava com vontade de comer o Macfish. Aquele empanadinho processado ali, cheio de peixes que ninguém sabe exatamente qual é a espécie. Deve ter peixe ali, né? Mas... Você não acha que ia pegar muito pior? Não, cara, ele poderia ser honesto. Ele tem que sair com essa opção. Ele poderia virar e falar opção. assim, galera, eu tentei ser vegetariano, mas eu não tô dando conta. Então eu vou comer peixe, porque pelo menos eu como menos carne vermelha. E aí, pô, menos impacto ambiental e tal, aquele negócio todo. Então achei pela desculpinha esfarrapada, eu vou dar o fumble. Mas pela transição alimentar, eu acho que faz todo sentido. Eu só acho, esse é um ponto que eu queria colocar aqui, um ponto meio polêmico. As pessoas que são contra a tilápia é porque nunca tiveram oportunidade de ir ao meu glorioso Pesque Pague Taguatinga, lá em Brasília, atrás da rodoviária de Taguatinga. Quem nunca foi lá no Pesque Pague Taguatinga comer uma tilápia é contra a tilápia. Eu já levei o Wallace lá, já tomou cerveja, comeu tilápia comigo lá. Cara, se você for no Pesque Pague Taguatinga e comer uma tilápia lá, eu duvido você ser contra a tilápia. Pelo contrário, o símbolo do Pesque Pague é uma tilápia. Então, como eu era consumidor, quanto mais lá, eu vou defender a tilápia aqui. Tá? Não, mas a única pessoa que eu conheço de todas as minhas bolhas, do Brasil e do mundo, que é enfaticamente contra a tilápia, é o nosso Felipe Bertelli. Um abraço para ele. Como torcedor do Eagles, você já fica aí, né, com o pé atrás. Né? Mas tudo bem. Vamos agora para o último TD Fumble de hoje, já finalizando o episódio. Essa é aquela da famosa se perdeu no personagem. O training camp é a tradicional época de até quem não tem costume de dar entrevista sair falando pelos cotovelos após os treinos. Né? Foi o que rolou com o wide receiver dos Falcons, o Mac Hollins, que naquela zona mista ali na beira do campo, enveredou um papo sobre talheres e alimentos. Aí olha o argumento do cidadão. Eu não gosto de gente frouxa. Já começou errado. Tudo bem. Não gosto nem de pessoas que comem com talheres. Coma com as suas mãos. É para isso que elas servem. Se não dá para comer com as próprias mãos, você não deveria comer. Você não deveria tomar sopa. Você nunca viu um leão tomando sopa.
Você nunca viu um gorila tomando sopa. Você nunca viu nada selvagem tomando sopa. Se perder no personagem para pagar de durão. É TD ou fumble, Wallace? É fumble, mas é bem engraçado porque eu imaginei ele tendo um diálogo com o Dan Campbell sobre isso, nesse momento aqui na minha cabeça. E ficou muito divertido. Mas eu acho que é fumble porque eu faço uma sopa maravilhosa, né? Eu gosto de cozinhar, então faço uma ótima sopa. Se o Rollins provasse, provavelmente. E não precisa nem ter talher, não. Você pode virar o prato aqui, ó, tomar a sopa, tranquilo. E mais, né? Você não vê nada selvagem, muito selvagem, Rony, nada selvagem tomando sopa, porque provavelmente esses animais ainda não conseguiram dominar o fogo e cozinhar. O leão, ele não tem polegar opositor. Ele não o leão já tem uma... Ele não Exato. pode segurar uma panela de sopa, ele não pode segurar uma faca. Porra! Exato. E o gorila, que poderia ter essa habilidade, ele ainda não domina o uso do fogo, né? Então, acho meio difícil ter esse tipo de coisa. Então, é fumble, né, meu querido? Se você desenvolveu essa habilidade, é para usar. Né? Fumble, você imagina quantas gerações de Neandertais lá, de Homo sapiens? Agora os historiadores vão ficar loucos com o NFL, etc, né? Um abraço pro Isaac Ribeiro na história, que não veio aqui hoje também. Bem feito. Não veio, agora vai ter que aguentar. Eu não vou citar qual que era lá a classificação, não. Um homem pré-histórico, em algum momento, passou várias gerações construindo utensílios para facilitar a vida cotidiana dele, na ingestão de alimentos, na preparação de alimentos. E aí você vem um cidadão desse querendo ganhar no grito, querendo ser o durão, o bonitão, e falar que isso é coisa de quem é frouxo porque o selvagem não usa utensílio. Pelo amor de Deus, né? Além do fumble óbvio e claro, pode anotar aí. Anota o corte de 53, muito provavelmente esse cara não vai fazer. Com essa mentalidade aí, querendo aparecer desse jeito, falando isso com a maior naturalidade, como se tivesse repleto de razão para ser o durão, o cara que é o machão lá da história. Pode anotar, no corte 53 ele não fica nos Falcons, vai rodar, hein? Anota o que eu tô falando. Olha, eu vou dar fumble, mas eu tenho tantos motivos que eu vou ter que me conter aqui, senão a gente vai bater 2 horas de programa. Né? Mas de maneira bem resumida, primeiro o seguinte, caro ouvinte, não utilize esses argumentinhos de o homem primata, não sei o que, o Neandertal fazia isso, então eu vou fazer também. Primeiro, não sei se você ficou sabendo, que não foi uma coisa assim muito espalhada, mas houve uma coisa chamada evolução das espécies. Então a gente evoluiu, tá? Então não dá para você chegar agora em 2023 e falar assim, eu vou comer igual um Neandertal, tá? Se você quiser fazer o teste, faça o teste por sua conta e risco. Vai caçar, come o bicho sem cozinhar, vai lá. Aí depois você vai descobrir por que a mortalidade, porque a expectativa de vida devia ser 16 anos, tá? Mas tudo bem. Agora, o maluco vem com esse negócio de eu não gosto de gente frouxa porque usa utensílios, mas o bonitão, quando vai jogar, ele bota luvinha, ele bota capacete, aí quando ele machuca, ele quer fazer ressonância magnética. Então, meu amigo, você se decide. Ou você quer ser um Neandertal, e aí, se você quer ser um Neandertal, vai lá, cara. Vai lá. Tem um monte de áreas inabitadas aí, vai virar um ermitão, vai morar sozinho, se afasta da sociedade, e vai pra lá. Tem um programa disso no Alasca, né? O pessoal faz sucesso. Bem lembrado, Wallace. Bem lembrado. Vai lá pro Isolados no Alasca, que você vai estar praticamente vivendo igual um selvagem. Praticamente, tá? Então, por ter usado esse tipo de argumento de maneira imbecil, já daria o fumble, tá? Então, fumble para esse coleguinha, e concordo com o Ticas. Provavelmente esse não fica. Aqui, o Anderson Tomás tá mandando aqui que o Dan Campbell já entrou em contato com o Falcons para ter esse cara. Então, tá alinhado ali com o Dan Campbell, e que o Leão não consegue mandar um hang loose 1-0 para a humanidade, tá certo. Excelente argumento, Anderson. A capacidade de fazer um hang loose separa os homens, o Homo sapiens, como uma espécie superior. Bom, com essa pérola aqui, com essa aula de ciências e história natural, nós encerramos o episódio de hoje. Ticas, você que está na Injury Report, você vai ter a primeira fala. Recomendações, beijinhos, jabás, recadinhos da paróquia. Eu acho que pré-season é NFL. Quinta-feira estarei ligadinho para assistir Jets e Browns.
devo assistir só um quarto, mas não é porque eu menosprezo o jogo depois de tanto tempo sem assistir, não. É porque no canal ao lado vai ter um determinado time aí disputando os jogos de Libertadores e aí vai conflituar ali, ó. Conflitar o horário, tá? Porque senão eu assistiria até o final. Depois eu pego os highlights, respeitem pré-temporada, aproveitem essa fase em que todos os times são bons, todos os times são otimistas e tal. Mandar um abraço pro Magal, que assumiu a bucha de comandar o nosso episódio de hoje, meio de supetão, de surpresa, muito obrigado. Mandar um abraço para todo mundo que também participou essa semana, uma semana maravilhosa, bombou, tá? Lá no NFL, etc, diretoria. E aí, pedir mais uma vez para você prestigiar o nosso trabalho. Olha aí, ó, estamos aqui no pós-cirúrgico, trazendo informação de qualidade, comentários abalizados, sem meter atestado, histórias que você não ouve em nenhum outro podcast de NFL no Brasil, e se virando aqui nos 30 com o Magal assumindo o supetão, porque não dei conta de ler a tela, e tamo aqui, então prestigie o nosso trabalho, apoia.se/NFL, etc. A gente vai ficar muito feliz de contar com o seu apoio. Semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, apoia aí, galera. E, ó, se quiser mandar um pix e tal, vem de DM, que é nós que a gente vai... Porque tem a galera mandando pix pra um pessoal bem pior que nós, que não faz... Né? Uma coisa eu garanto, se a gente pedir um pix para fazer uma coisa, nós vamos fazer aquela coisa com o pix que você mandar. Exato. Isso aí já é não adianta. Já é garantia de honestidade. E lembrar que esse final de semana tem estreia do JF Imperadores na D1, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, um momento histórico para o futebol americano do Imperadores, daqui do Juiz de Fora. Se você está pela região do mundo, do planeta FABR, e se você está pela região aqui, dá um pulinho no Granbury, R$10 apenas a entrada para poder assistir a partida. Se você quiser ficar na grade também pode ficar, vai assistir o jogo e tal, mas 10 conto lá ajuda nós, ajuda a gente a fazer a caminhada. Eu, infelizmente, não vou estar em campo nesses compromissos da D1, era meu sonho jogar, mas infelizmente ou felizmente, profissionalmente para mim, não vai ser possível, mas vou estar lá apoiando meus companheiros, provavelmente vou estar lá de staff, ou seja, de cheerleader, de alguma maneira fantasiado dançando, lá de biquíni, dançando. Dançando, aí eu sempre vou estar, né? Então, vai lá para apoiar. No domingo, 9 horas mais ou menos, já tem o circo armado lá, você já pode entrar para poder assistir o jogo do Imperadores contra o Tritões, né? Não Trintões, Tritões. Mas pode ser Trintões também, né? Porque eu não sei a média de idade do time. Eu já sou 40. Pois né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui como comandante desse programa, né? Não é fácil, gente, tá? Valorize o trabalho do Ticas aí. É difícil, é complicado. Não é molezinha, tá? Ticas aí tá de... Mandou bem, mandou muito parabéns. Bem. Se quiser fazer de novo semana que vem, é nóis. Tamo junto. É sempre bom ter um backup. Fica a dica aí. Isso aqui, gente, é uma prova viva do pipeline de sucessão. O Ticas me treinou o mínimo suficiente para eu conseguir executar o trabalho dele quando ele não pode, mas não o suficiente para eu tomar o lugar dele. Tá? Suplantá-lo, exatamente. Tá aqui, ó, exemplo vivo. Pra vocês verem como é que funciona. A reserva de mercado a gente tem que garantir ali, né, gente? Então é isso, meus amigos. Um abraço para vocês, um beijo no coração e valeu, nos vemos semana que vem. Beijo! Beijo! Valeu!